Olá, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, meu colega dentista, minha colega dentista, a mais um episódio do Descomplica Doutora, né? A gente conversa, né, nesse Descomplica Doutora, sobre estratégias para que você possa viver de consultório particular, faturando até 35K por mês. Para quem não me conhece, né, eu sou a Valéria Gondim, eu sou pesquisadora, professora, cirurgiã dentista. Eu gosto sempre de falar que eu tenho mais de 20 anos de experiência, tanto teórica quanto prática, e aquela experiência mesmo que a gente adquire no mocho, no dia a dia do consultório, né? E aqui eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é realmente, né, viver de consultório particular. É focar em pacientes particulares, aqueles que possuem um diferencial, né? Eles são interessados não só no conhecimento técnico que você tem, na sua prática, mas o que mais você tem a oferecer. Ontem nós conversamos muito sobre valores, sobre os benefícios agregados a esse valor. É justamente desse público que eu estou falando para vocês, né? Então, você precisa estar preparado, preparada, para que você possa exigir, né? Porque vai exigir de verdade de você estratégias diferentes, tá? E a notícia boa é com isso, a gente atendendo esse tipo de público, a gente vai fazer o quê? Exercer uma odontologia que nos dá muito prazer, que é uma odontologia de excelência, tanto técnica quanto humana. E se você parar para pensar, né, a odontologia tem vários processos envolvidos, porque ela é um grande sistema. Então, a gente, normalmente, nesses episódios, a gente foca em apenas um processo. E no nosso caso hoje, a gente vai focar sobre planejamento. Então, o tema da live de hoje é a maneira, né, de planejar para você lucrar no seu consultório, tá? Então, eu vou mostrar para vocês potenciais, né, desse planejamento focado em quê? Focado em ações, que ações que você pode tomar, tá bom? Eu não sei se para vocês, no começo da odontologia, como que foi, mas para mim, a odontologia, ela foi, no meu início de carreira, um grande desafio, né? E assim, eu sempre estava muito preocupada, né, atenta às várias ações que eu tinha que exercer dentro do consultório, né? Eu falo que o dentista ele é um multitarefas, né? Então, a gente, na época que eu era formada, a gente falava em administração. Hoje a gente sabe que o leque é muito maior, né? Hoje a gente fala de gestor, nós somos um gestor da nossa empresa, que é o nosso consultório. E aí a gente sabe que o gestor engloba muito mais coisas do que só administrar, tá? Então, assim, quando, né, eu tinha esse início da minha carreira, eu estava muito atenta a todas as ações que eu tinha que tomar, todas as ações que tinham respeito, né, a mim e que estavam envolvidas no dia a dia do meu consultório. E aí, o que que acontecia? Aos poucos eu fui percebendo, né, que as pequenas mudanças que eu fazia traziam uma grande diferença. E o mais curioso é que eu aplicava conceitos sem ao menos imaginar, não tinha nenhuma noção que isso já tinha sido mostrado e comprovado em uma teoria. E essa teoria, ela foi falada em 1920, só para vocês terem uma noção. E depois, né, muito mais recentemente, que eu tomei contato dessa teoria. E eu falei, nossa, mas isso eu faço na odontologia. É assim que eu trabalho na odontologia. Então, veio mais que chancelar a maneira como eu trabalho no meu consultório, no meu dia a dia. E que teoria que eu estou falando aqui para vocês? É uma teoria de 1920, só para vocês terem uma ideia, né? O quanto que é antiga, de um biólogo austríaco, né? Que é Bethar Lanfay. E ele falava já em 1920 da teoria dos sistemas. Então, pensa assim, e ele aplicou essa teoria, e até hoje, gente, é aplicada essa teoria para várias áreas, né, de outros empreendimentos, como na biologia, na psicologia, a parte, né, de administração, economia, matemática, vários outros setores também usam essa teoria do sistema, tá? Então, entendam aqui falando. Então, ele desenvolveu essa teoria, que ele fala assim, ó, que tudo gera em cima de um grande sistema.
E se você pensar nesse grande sistema, tem outros sistemas envolvidos. E esses pequenos sistemas, eles estão sempre interligados um com o outro, eles são dependentes, eles criam uma certa dependência e eles têm um sinergismo. O que significa isso? O efeito positivo de um vai reverberar efeitos positivos em outras ações, tá? E o efeito negativo também. Então, no nosso caso, a gente pode pensar assim, a odontologia como um grande sistema, tá? E os outros sistemas que estão envolvidos são vários, né? Que são, por exemplo, a infraestrutura do nosso consultório, a parte financeira, conhecimento nosso teórico, nosso conhecimento prático, tá? Os colaboradores que fazem parte da nossa equipe, os nossos fornecedores, a nossa carteira de clientes, a nossa carteira de paciente. Então, pensa assim, ó, e vocês também vão concordar aqui comigo, que esses pequenos sistemas que eu estou citando para vocês, eles realmente, eles estão interligados, né? E eles possuem uma interdependência, né? Eu criar estratégias para que eu tenha pacientes mais fidelizados no meu consultório, vai repercutir no meu agendamento, vai repercutir no meu fluxo de recebíveis, vai repercutir no treinamento da minha secretária, tá? Vai repercutir em eu criar uma infraestrutura de atendimento. Então, vocês entenderam? Uma pequena ação que eu faço repercute em outras coisas. É disso que ele fala. E é sempre assim que eu olhei para a odontologia. E é assim que eu exerço a odontologia em vários setores, né? Sempre, né? No planejamento. Então, o que é planejar para mim? Planejar é olhar cada sistema que está envolvido, né, no meu consultório, nessa odontologia, e identificar esse sistema no que você pode ser melhorado, né? No meu caso, o que eu poderia melhorar dentro, né? E aqui da minha realidade, do início e do que eu tenho hoje. E para vocês, dentistas, a mesma coisa. Olhem para a realidade de vocês, entendam, né? Esses sistemas interligados e o que você pode melhorar. Tá? Então, assim, e você vai ver, né, que pequenas melhorias, como eu citei um exemplo para vocês, né, de um processo aqui, de uma ação ali, o que vai acontecer? Você vai mudando, né, todo um jogo, né? Eu falo que é como se fosse um dominó, né, que as peças elas vão se movimentando. Então, os resultados, pequenos resultados positivos que eu vou tendo isoladamente, mas potencialmente eles são resultados surpreendentes. E foi o que aconteceu no meu caso, tá? Por quê? Porque quando você está focado em pequenas ações que geram, né? Você fica olhando apenas para os resultados. E aqui, né, a gente esquece às vezes do processo. Então, eu vou sair um pouquinho da odontologia e vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui para vocês. Então, imagina que no final do ano a gente vai poder fazer, por exemplo, né, assistir a corrida de São Silvestre. E você decide que você também vai participar dessa corrida, tá? E aí você fala assim, ó, mas eu vou participar dessa corrida e eu quero pelo menos, né, dentro da minha expectativa, começar e finalizar. Eu não quero abandonar essa prova, eu quero participar da prova até o final. Tá bom, tá? Mas não adianta você focar que você quer ir até o final nessa prova e não criar estratégias para que a sua performance seja boa. Tá? Então, é justamente o que eu estou dizendo para vocês. Não fique focado no seu resultado, no que você quer colher de resultado. Foque nas ações que você tem que fazer para gerar aquele resultado. E quando você foca nas ações, você tem uma tomada de decisão, tá? Então, assim, dentro de um processo do seu consultório, preste atenção nas tomadas de decisões, nessas tomadas de decisões vão gerar ações, movimentos que você vai fazer, tá? E o que pouco importa vai ser o resultado, porque o resultado vai ser significado o quê? Dessas ações que você criou. Com certeza você vai ter bons resultados, porque você está focado nisso. Então, normalmente, o que eu sempre falo, né, para os meus alunos, foquem no processo. Entenda o seu processo, veja as melhorias dentro dessas ações que você pode criar. Então, por exemplo, para você correr essa corrida de São Silvestre, você vai, então, ver se você vai comprar um tênis, se você não vai comprar,
vai se preparar, o personal para te ajudar, se você vai buscar aplicativos na internet para você ir dando você mesmo, né, se autoavaliar, você entendeu? Então, você vai criar estratégias para que você possa correr essa corrida, né? Essa maratona, isso que você se propôs. Na odontologia não é diferente, tá? Não é diferente, é a mesma coisa. Tá? Então, dentro dos processos que tem na odontologia, você foque em algum que dentro da sua realidade que você quer mudar. Eu vou trazer uma situação de uma aluna minha, tá? Que veio perguntar para mim justamente, né, o que eu acho disso. Então, o que aconteceu? Ela traz a seguinte situação para mim, né? Valéria, né? Eu trabalho muito, muito mesmo, né? Eu não sou uma pessoa de encostar, não. Eu sou uma pessoa proativa, eu trabalho no meu consultório. E chega no final do mês, né? O meu resultado, né? Do meu faturamento e muito menos o meu lucro são compatíveis com as horas que eu trabalhei. O que está acontecendo aqui comigo, né? Eu queria entender um pouquinho mais, tá? Então, é essa questão que ela trouxe para mim. E eu tenho certeza que cada um, né, dentista que está assistindo aqui esse vídeo, tem uma questão para ser resolvida, ou tem várias questões para ser resolvidas. Pode ser também que seja a questão dessa também, de você querer melhorar o seu faturamento e ver que não existe, né, um senso, né, de lógica entre horas trabalhadas, o tempo que você se dedica ao seu consultório e o retorno disso, por exemplo, na parte financeira, que foi que essa aluna comentou comigo. Para você pode ser uma outra coisa, tá? Então, lembra que a gente está falando de planejamento, a gente está falando para que você possa lucrar mais. Então, é nessa toada que a gente está hoje, tá? Então, pense no seu consultório dessa maneira. O que você vê, tá? Do cenário que você tem dentro da sua realidade, que estratégia que você precisa mudar. Mas, para isso, você precisa enxergar como que está o cenário do seu consultório. E aí eu te faço a seguinte pergunta: como que você se comporta para olhar para o seu consultório? Tá? Porque existem vários cenários. Por exemplo, né? Você pode chegar para mim e falar assim: ah, Valéria, né? Um cenário 1 é aquele que você sabe que você precisa planejar, e muitas vezes você vai dizer para mim: eu já faço algumas coisas sim, Valéria, eu já tenho algumas ações dentro do meu consultório que eu já faço, mas eu gostaria de ir mais rápido, tá? Então, esse é o cenário. Tem um segundo cenário. Você sabe até que você precisa planejar, mas você está travado, você não sabe nem como você começa. Ou você faz um ponto aqui, um ponto ali, mas você não tem certeza se está certo, você acha que você precisa melhorar, tá? Então, esse é o cenário 2. Ou o cenário 3, aquele que você acredita que você não precisa mudar. Você acha que a realidade do seu consultório é muito mais fruto do que do cenário realmente pandêmico que a gente vive, da nossa realidade, e que reflete no seu consultório. Então, você não tem que mexer, porque isso faz parte, né? Eu tenho alguns alunos que até falam assim para mim: nossa, mulher, mas eu converso com todo mundo, tá todo mundo meio em crise mesmo, tá? Tá vários setores em crise, e o setor de prestação de serviço não é diferente, também tá em crise, tá? Então, tipo, por que eu vou mexer no meu consultório, né? Isso vai passar, uma hora vai passar. Então, é aquela pessoa que ela atribui, né? Aquele dentista que atribui todo o seu cenário para uma causa extra, né, do seu consultório. Então, ele não vai olhar para o seu consultório, porque enquanto não mudar a situação externa, não tem como ele mexer internamente, tá? Então, o que eu digo para vocês aqui, né? O interessante, né? Quem tá, né, falar para mim assim: ó, Valéria, eu tô no cenário 1, ou eu tô no cenário 2, né? É interessante porque nesses cenários, com certeza, ou você já faz uma melhora e quer ir mais rápido, ou você entende que você precisa fazer essa melhora, só não sabe como você vai fazer. Então, são cenários que possivelmente te levam a tomar uma ação. No cenário 3 fica um pouco mais complicado, porque a pessoa, ela não atribui nada dentro do consultório. Ela atribui tudo que está acontecendo a um fator externo, tá? E aí é muito mais difícil da gente resolver. E eu
E eu falo para vocês que quando está no cenário 1 ou no cenário 2, o que acontece? É muito bom, né? E aí, boa noite, Cristiane, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, assim, por que... Mas é muito contraintuitivo, né? Peraí, Valéria, a tua aluna, ela traz uma situação que o faturamento dela hoje não é condizente com as horas que ela trabalha, o quanto que ela se dedica ao consultório, né? Muito menos o lucro, e você está dizendo que é um cenário bom, né? O que, que tem de bom nesse cenário? E aí eu vou dizer assim, o que tem de bom nesse cenário é que, pelo menos, essa aluna que conversou comigo, ela tem o reconhecimento disso. Ela cai a ficha para ela que as coisas não estão batendo, tá? Diferentemente de outras pessoas que eu converso, que não nem passa pelo radar que ela precisa mexer em alguma coisa no consultório dela. Então existe, né, a pessoa que entende o consultório dela e começa a ver que ela precisaria fazer algumas melhoras, o que acontece é que ela está muito mais preparada e muito mais aberta a tomar uma outra atitude, a tomar uma ação, ou então, pelo menos, a parar e querer avaliar um pouco mais o que está por trás desse resultado que ela está enxergando, tá? Então, assim, apesar de ser contraintuitivo, o fato, né, dessa aluna ter essa noção, trazer esse problema, já é muito bom. E eu falei para ela, parabéns, que bom. E ela fala, nossa, Valéria, não é bom. Eu queria melhorar meu faturamento. Eu falei, calma, você pelo menos está mapeando aonde está o problema. E a partir daí a gente vai conversar de ações e de estratégias, né? Porque, assim, quando você não tem no seu radar isso, é muito mais difícil de você mudar, né? Quando eu tenho a fala do aluno que diz que é um problema externo, que é uma crise, e essa crise está refletindo dentro do consultório, então ela não tem que mudar nada enquanto não mudar a parte externa, né? Financeira, política, econômica. Gente, então ela está de braços cruzados e tocando a sua rotina do consultório. Então, ela é muito mais difícil de fazer alguma mudança no consultório, ok? Tá? Então, é dentro disso que eu queria conversar com vocês, né? E muitas vezes, quando eu começo a conversar sobre planejamento, eu ouço a fala, assim, do meu aluno. Ai, Valéria, mas é muito difícil planejar, tá? E realmente, até distante do meu consultório, né? E o dentista, eu já disse para vocês no começo, o dentista ele já é um multitarefas, não tenha dúvida, né? Que a gente tem um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo no nosso consultório, tá? E pior ainda, aquele dentista que é centralizador, não delega nada, tá? Ele, além de ter um monte de coisa, ele ainda centraliza. E aí, com certeza, né, as tomadas de ações e de planejamentos não conseguem ser eficientes, porque você tem tanta coisa para resolver que mal você dá conta do que você tem que resolver, muito menos você tirar a sua cabeça e dar uma olhada no geral do seu consultório, né? Então fica muito mais difícil de você olhar o que está acontecendo à volta. E aí, e às vezes o que, que acontece? Você justificar, mas odontologia é assim mesmo, né? Eu não conheço nenhum dentista que trabalha pouco, todo dentista trabalha muito. É uma profissão que trabalha. O professor na faculdade já falava que era assim, entendeu? Eu sou professor de faculdade, eu sei como é que acontece, né? Que o aluno tem essas crenças limitantes, entendeu? Né? Ou então, não tem nada que mexer, tá tudo sob controle, né? Mas algumas pessoas têm outras visões, e isso é importante. E, infelizmente, também, por um outro lado, eu falo que a odontologia, exercer a odontologia, nos traz algumas recompensas diárias. E, infelizmente, essas recompensas diárias, elas não são boas, de verdade, tá? O que que acontece? A gente, por exemplo, né, a gente atende um número de pacientes por dia, né? E esses pacientes, e aí, normalmente, o que que é a nossa rotina de tratamento, né? Então, a gente está, sabe, entregando uma prótese, a gente está fazendo uma estética que o paciente gosta, a gente está fazendo uma fase do tratamento ortodôntico que o paciente fala, nossa, Valéria, você viu como está melhorando o meu caso? Eu tenho, por exemplo, pós-operatórios que o paciente elogia, que foi bom. Então, o que acontece, né? Eu tenho no meu dia inteiro, né? No meu dia a dia de consultório, se eu pensar um dia só, eu tenho essas recompensas, tá? Então, muitas vezes, esse aluno, ele sai
cansado do consultório, viu que trabalhou muito, né? Que não foi tanto, né, o compatível com o financeiro que ele tirou daquele dia, tá? Mas aí ele para e fala assim: poxa vida, mas eu fiz tanto bem, né? Ou tanto, eu tive tanto elogio, os pacientes estão contentes, tal. E o que acontece? Essas recompensas que a gente está tendo, né? Ela vai mascarando alguns pontos não tão fortes do nosso consultório. Ele até, vou dizer mais, ele impede da gente começar a olhar um pouquinho mais o que a gente não está enxergando desse consultório. E aí, o que a gente faz? A gente sobrepõe, né? Essas recompensas diárias que eu falo, né? Esses feedbacks positivos que eu tenho e com certeza, né? Vocês também têm, né? Então, o que acontece? Essas recompensas diárias, esses feedbacks positivos, faz com que você não olhe para pontos cegos que tem no seu consultório. No final do dia, né? Isso te dá um certo acalanto, né? E aí o que acontece? Você vai para um outro dia, você vai para um outro dia. E te impede, né? Essas recompensas de você ter uma visão melhor do que o seu consultório e você perde analisar esses pontos cegos, tá bom? Então, eu já disse para vocês que é interessante, né, a gente sair desse momento e realmente começar a olhar um pouquinho mais para o nosso consultório de uma forma diferenciada. Boa noite, Glória. Quanto tempo? Tudo bem por aqui? Que bom te vê-la. Então, assim, né? E se você começar a olhar, eu tenho a certeza que você vai me dizer, ah, Valéria, tem algumas coisas que eu realmente gostaria de mudar no meu consultório que eu não estou gostando, tá? Mas, né, o que acontece? Muitas vezes você vai o quê? Empurrando com a barriga, né? Ou porque você acha que não dá conta, ou porque você acha que não tem tempo, ou porque você acha que não tá tão ruim assim, ou porque você acha que o mercado também não tá ruim, não é só você no seu consultório, várias pessoas falam isso, você entendeu? Você vai mascarando. Mas de qualquer maneira, existe alguma coisinha lá que te incomoda, né? E eu acredito que vai chegar um momento que você vai falar: basta, eu preciso resolver isso, né? Infelizmente, eu não consigo te dizer em quanto tempo você vai demorar para dar esse basta, né? Chega de desculpa, deixa eu olhar para isso e vou resolver a situação. E vai realmente encarar essa situação, tá? Cada um tem o seu tempo. E não dá para eu mapear. Eu espero que seja uma tomada de decisão mais rápida para que você possa resolver isso. Uma coisa interessante que aconteceu no momento, lá em março de 2020, com toda, né, a pandemia iniciando, a gente não entendendo muito bem a situação, é que muitas empresas, né, e o consultório odontológico também passou por muitas dificuldades, né, muitas empresas começaram a perceber que elas precisavam fazer alguma coisa, que elas tinham que mudar, e começaram a criar várias estratégias. A gente sabe que houve o home office, colocar informatizar todo esse funcionário, esse colaborador, né? Melhorar a internet, então diminuir custos da empresa. Então, as empresas já começaram a se mexer. E eu vou trazer alguns dados aqui do Sebrae, que eu não sei nem se vocês têm esse conhecimento, mas eu acho importante, né? O que o Sebrae, o que eu vi de pesquisas, né? De pequenas empresas, como, né? São, no nosso caso, o consultório odontológico, né? Que 31% das pequenas empresas, elas mudaram o seu funcionamento, elas se adaptaram, elas viram que elas precisavam se ajustar para melhorar a saúde financeira e que quase que 60% das empresas, elas interromperam as atividades, pelo menos temporariamente, né? O que foi o caso de alguns consultórios odontológicos. Alguns amigos meus, né, eles pararam o atendimento totalmente, tá? Para ver o que ia acontecer, por N motivos. Alguns até eram pessoas de risco e não iam se atrever a abrir o consultório e ficaram com o tempo fechado. Tá? Saindo desse cenário, o que aconteceu com a gente? O mais interessante, que o Sebrae também fez uma pergunta para essas pequenas empresas, qual era a situação financeira dessas empresas antes do momento pandêmico e durante a pandemia.
E aí, eu achei super interessante esse dado, porque 75% dessas pequenas empresas, elas responderam que elas já sabiam que a questão financeira delas não estavam tão boas antes da pandemia. É o que eu estou trazendo para vocês aqui. Se realmente vocês pararem para pensar, vocês vão ver no consultório de vocês que vocês precisam de algumas mudanças, tá? Na parte financeira, no faturamento e com certeza no lucro, tá? E que vocês não estão mexendo. E talvez até chegar a essa conclusão, mas isso veio da pandemia ou isso já acontecia antes? E vocês podem estar nesse 75% e responder para mim, não, Val, na verdade, né, isso já vinha antes da pandemia, eu que não quis mexer. E a pandemia, então, ela veio para quê? Para exacerbar esse problema financeiro. Ela veio para justamente escancarar uma tomada de decisão dessas empresas. E é interessante, porque aí houve uma... Sabe quando a ficha cai, né? Então, as empresas, elas tinham essa consciência, mas estavam meio ali, né? Quietinhas. Quando elas viram que elas tinham que se adaptar, que criar estratégias novas, elas começaram a mudar. E veio coisas muito melhores do que elas tinham antes. Então, assim, entendam que usar esse momento todo para criar novas estratégias é você acelerar o seu processo. Então, se você tivesse dizer para mim assim, Valéria, o que eu preciso aprender hoje desse Descomplica Doutora, é dizer assim, ó, não fique parado. Não fique parado. É justamente nesse momento que você precisa criar novas estratégias, tá? E a gente vai conversar de algumas estratégias até o final dessa live, tá? Eu trouxe algumas coisinhas para a gente conversar aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, assim, então, para que você entenda todo o seu financeiro, você precisa o quê? Entender como que você faz isso. E aí eu posso te perguntar, você vai dizer assim para mim, ai, Valéria, eu trabalho com planilhas, né? Eu não tenho software, eu não tenho plataformas online, eu trabalho com planilhas de Excel mesmo, que eu desenvolvi, que são do meu próprio controle. Alguns outros dentistas vão falar assim, não, eu trabalho com softwares de gestão, eu trabalho, está online, está na nuvem. Não, eu comprei mesmo, eu baixei um software e eu fomento, né, os meus nesse software, tá? Então, assim, como é a métrica do seu consultório, tá? Então, essa é uma coisa importante, se você faz ou se você não faz, tá? Essa é a primeira pergunta que eu... Não, já tive algumas outras perguntas, mas em relação ao financeiro é a primeira pergunta. Vamos colocar assim, né? E tem algumas métricas que, se você não faz, ela precisa estar dentro dessa sua planilha, que seja de Excel, que seja de algum software de gestão, que seja de alguma plataforma. E você destrinchar conforme, né, as categorias. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Variáveis que são fixas, como a sua locomoção, o seu condomínio, né? O seu aluguel, a locação do local, a água, a luz, telefonia móvel, telefonia fixo, se você tem seguro, internet, colaboradores. Então, esses são gastos que são fixos. Todo mês eles estão sendo repetitivos, né? A gente tem ainda gastos que podem ser variáveis, como, por exemplo, com fornecedores, os seus descartáveis, hoje mais ainda, né, das nossas biosseguranças, despesas, né, que a gente também tem, que devem ser mapeadas, que são com, com terceiros, laboratórios, radiologia, assistência técnica que a gente tem, manutenção de equipamentos, né? E outras coisas. E tem aqueles variáveis que são, por exemplo, uniformes que a gente investe, papelaria, né? Gráfica, alimentação, tá? Que são despesas variáveis. O interessante é que esses mapeamentos todos, né? Normalmente, o dentista ele faz mensal. A maioria faz mensal, tá? E aí, por quê? Porque você vai avaliando e você pode ter uma comparação, né? De um mês para o outro, de um trimestre para o outro, de uma semestralidade para outra, e até mesmo de um ano para o outro, né? Como estava o seu consultório, né? Em setembro de 2020, como está o seu consultório agora, no setembro de 2021,
tá? Então, são métricas que a gente pode comparar, né? E esses detalhes você faz pelo período que você achar melhor. E outra coisa, você começa a avaliar as variações que existem de um mês para o outro e quais são essas variações, em quais desses dados que eu comentei com vocês, né, que está sendo variado para que você não seja surpreendido, você está acompanhando isso que está acontecendo, tá? Outra coisa também em relação à parte financeira que você mapeia, não sei se mapeia ou precisa mapear, né, a partir de agora, não sei como é que está a rotina do seu consultório, mas são seus recebíveis. E aí você tem que classificá-los, né? Se são recebíveis em boleto, em transferência bancária, em Pix agora, em cartão, né? Quais são a porcentagem de inadimplência? Como é feito os seus controles de agendamentos? Você tem muita falta no consultório? Você não tem? Você tem muito abandono de tratamento? Se você não tem, né? Como são feitos o controle seu de consultas de retorno, de programas que você tenha dentro do seu consultório, de prevenção, de manutenção? Como você faz isso? Tá? Então, tudo isso está sendo mapeado, que seja, né, como eu falei para você, de várias maneiras, tá? E aqui muitos, né, vão dizer assim para mim, olha, Valéria, eu entendo todo esse mapeamento, eu entendo até que eu faço alguma coisa desse tipo, mas muitas vezes, né, eu me sinto um pouco travada, e às vezes eu até começo e eu largo para lá, depois eu volto de novo, né? E por quê? Porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. E eu vou dizer para vocês que eu fazia justamente isso, né? Logo no meu início de carreira, tá? Então eu falava assim, ó, eu não tenho tempo, né? Já sou multitarefa no consultório, chego super cansada. Imagina que eu vou ficar mapeando entrada, saída, recebíveis, tudo isso, né? Então eu sempre esperava, né, que abrisse uma brecha na minha agenda para eu começar a ter esses dados, tá? Então, se você estiver nesse momento, eu vou dizer para você que não dá para dar mais desculpas, tá? Essa é uma prioridade. E quando você entende que isso é uma prioridade, né? Você começa a arrumar tempo. Porque é prioridade para você, é prioridade para a saúde financeira do seu consultório, para você não deixar dinheiro na mesa. E esse dinheiro, ele não está mais na mesa, você não deixou ele ir embora. Esse dinheiro, ele vai estar no seu bolso, tá? Então, a saúde financeira do seu consultório é uma prioridade. Então, com certeza, quando você encara isso como uma prioridade, você vai se comprometer a ter um tempo para olhar para isso, a começar a fazer essa gestão nesse sentido que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Então, isso é importante você entender. E outras coisas também é aprender a visualizar todos esses números, porque só quando você começa a entender, né, essas variações e você pode ter a possibilidade de comparar, é que realmente você vai entender a situação do seu consultório. Então, olha que grande benefício vai ser para você, dentista, fazer esse mapeamento, né? Ou melhor, né, manter esse mapeamento em dia, tá bom? E outra coisa, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ai, Valéria, mas eu não sei, meu consultório é diferente do seu, como é que eu faço? Eu vou dizer para você, olha, a realidade do seu consultório não tem ninguém melhor para falar sobre ela do que você. Porque se você abrir o seu consultório, você sabe como funciona, pare um pouquinho, entenda como é que você construiu, que estratégias que foram baseadas na construção do seu consultório, que seja só com você, que seja com seus sócios. Então, comece a entender a sua realidade, que foi a realidade que você construiu. Isso é super importante, tá? E outra coisa, né? Vamos combinar que quando você começar, você não para mais, tá? Não dá para não deixar de lado, tá? Porque já é difícil começar. E aí você cria toda uma estratégia de começar e para, não dá certo, tá? Aí é complicado, aí é um trabalho a mais para você retomar a tudo isso. Então, porque o que acontece? Né? No início a gente entende, aí a gente começa com uma
gás, a gente começa a alimentar, né? Aí o que acontece, né? Esteja atento para que um dia você não faz, aquele outro você não faz, aí um dia passa a ser mais dias, depois passa uma semana, depois passa um mês, e quando você vê, faz uns 3 meses que você nem olha para essas planilhas, tá bom? Então, isso é importante. Crie uma metodologia, se organize primeiro. Uma outra coisa, muitos alunos falam para mim o seguinte: ai, Valéria, eu até tenho, mas eu vou anotando aonde eu consigo anotar. Então eu falo, mas me explica direito isso. Então o que que acontece, né? Então eu anoto no bloco de notas do meu celular. Eu tenho alguns aplicativos que às vezes eu coloco naquele aplicativo, às vezes eu pego um papel, anoto no papel, eu ponho às vezes no caderno. Então, assim, eu sei que eu tenho, mas tá tudo assim, ó, de um lado para o outro. Então, por favor, já que você vai começar, centralize. Centralize num lugar só. Se você tem a sua baguncinha, que essa baguncinha fique ali, que é dali que você vai transportar para o que você achar melhor, no que você vai investir, tá? Que seja a planilha do Excel, que seja um software, que seja uma plataforma, tá bom? Tá? Então, planeje tudo isso, tá bom? E se organize. Então, o que a gente vai começar a fazer, né? Primeiramente, é entender como é que você vai investir para ter esses dados na palma da mão, tá? Se você não o tem, então eu vou falar de investimento a partir de agora. E aí você vai falar assim, Valéria, eu vou ter que investir para ter os dados, esses dados do meu consultório, para entender do meu financeiro? Sim, você vai investir. Pode acreditar que a palavra é investimento. Aí você fala assim, mas de que investimento você está me falando? Você pode me explicar? Posso. E você vai ver que tem uma lógica muito clara em cima disso, né? Então, entenda aqui, tá? Você vai dizer assim para mim, tá? Eu vou dizer assim, ok, quem vai fazer, tá? Essa fomentação dessas planilhas. Quem vai criar o esboço dessa planilha e vai lá pegar o que você anotou no caderninho, o que está na folha de papel, o que está no bloco de notas do celular. Quem é que vai começar a juntar esses dados todos e computar? Vai ser eu, Valéria. Eu resolvi que eu que vou fazer. Tá. Então, você vai investir o seu tempo. É. Aí você fala, eu vou investir meu tempo. Beleza. Aí você vai dizer assim: não, eu não vou fazer isso. Eu estou pensando em contratar alguém. Ótimo. Então, você vai investir dinheiro. É, eu vou investir dinheiro. Então, vocês entenderam? Eu estou falando de 2 investimentos aqui. Ou você vai investir dinheiro e você vai contratar alguém, ou você vai investir o seu tempo. Dá para você fazer um meio a meio aqui. O que seria esse meio a meio? Você investe um pouco do seu tempo, não todo fazendo sozinha, e você delega para alguém, tá? Então, normalmente, a maioria dos consultórios, a maioria dos dentistas fazem exatamente isso. Eles investem uma parte do tempo, eles criam todo esse esqueleto, esse esboço, e delega para secretário, tá? E você também pode delegar, tá? Para uma outra pessoa, tá? Então, imagina assim, ó. Se você falar assim para mim, Valéria, então não, eu vou fazer a situação 1. Eu quero realmente delegar eu, para mim mesma, eu que vou fazer todo esse gerenciamento. Infelizmente, eu não consigo investir dinheiro nesse momento, então eu vou investir no meu tempo, tá? Então, ok, tá? Então, entenda que a hora que você investir o seu tempo, você vai centralizar tudo isso em você, tá? Aí, a partir do momento que você tem esse compromisso e você, ok, eu entendi que vai ser isso, porque é isso que é a minha realidade hoje, não tem problema algum, tá? Então, você vai criar uma estratégia. Então, eu vou perguntar para você assim, ó, tá? Quantas vezes na semana você vai investir o seu tempo? Aí você vai dizer, bom, eu posso fazer segunda e quarta, ótimo. Aí eu vou falar, segunda e quarta, tá. Qual período? De manhã, de tarde, de noite? Ah, vou fazer isso à tarde, tá. Um pouco do horário do almoço, um pouco no início da tarde, tá. Então, um horário tranquilo mais para mim. Ótimo. Tá. Quantas horas? Nessas 2 vezes a semana? Tá, 1h30. Então, você está dizendo que você vai fazer semanalmente 3 horas do seu tempo, você vai fazer
essa dedicação nesse planejamento. Isso mesmo, tá? E aí, uma dica para você: isole tudo, risque a sua agenda, tá? É um compromisso que você tem, nem com você, é um compromisso que você tem com o seu consultório, com a saúde financeira do seu consultório. Então, quando a gente tem um compromisso, a gente tem um compromisso. A gente não adia, a gente não substitui, a gente não cancela, tá? Então, é assim, tira notificações de celular, não tem nada que ficar pegando em WhatsApp, em uma mídia social. Não, 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 não. Você falou que você teria 1h30, então é 1h30 de dedicação, tá? E realmente você invista o seu tempo, tá? Se você falar assim, não, Valéria, eu tenho condições hoje e eu vou investir e vou contratar uma pessoa. Ótimo, então você vai contratar alguém de confiança, você pode falar pelas pessoas que você faz a contabilidade do seu consultório, se teria alguma pessoa para te indicar, para que faça essa gestão. Você pode realmente contratar um gestor, tá? Que vai fazer todos esses dados para você. E realmente o que você vai investir é o seu valor, é o dinheiro para que ele entregue isso para você pronto. Você entrega todas as papeladas e ele vai planilhar para você, que seja em software, que seja no programa que ele usa, tá? Ou você pode dizer assim para mim, não, Valéria, eu tenho um pouco de tempo, mas eu tenho minha secretária, né? Ou então, como uma aluna minha fez, ela contratou uma estagiária, tá? Eu posso delegar para minha estagiária, Val? Perfeito, pode delegar. Então, um pouco de tempo você vai investir. Eu conversei com ela. E uma parte do tempo que você não vai investir, você vai delegar. Tudo bem? Ótimo. Então, como que eu faço isso, Valéria? Então, primeiramente, né, é você que cria o esboço dessa planilha. Sua secretária não sabe fazer isso, tá? Ela não sabe. Ela não tem a mínima ideia tudo que está envolvendo o consultório. Quem sabe é a gente, tá? Então, faça um esqueleto disso. Entregue para ela com as colunas todas abertas, se você não vai investir em nenhum software, tá? E vai ser no Excel. Entregue para ela e fale: olha, comece a fazer do mês mais recente para trás, né? Então, faz até agora de setembro, depois vai fazer agosto, depois vai fazer julho, junho, e vai do mais atual para o mais antigo, tá? Então, você ensina para ela e você delega para ela. E é muito interessante, aí você está super tranquila, fala, nossa, nem acredito, né? Fiz isso, entreguei para ela, criei todas essas planilhas, que seja de fluxo de caixa, dos recebíveis, dos fornecedores, gastos fixos, variáveis, tudo que você comentou aqui comigo, Valéria, eu mapeei meu escritório, meu consultório e fiz isso, entreguei para ela. E aí você fica muito feliz, porque agora você fala assim, poxa, né, a ideia saiu daqui e realmente está tendo uma ação, eu estou vendo a coisa ser construída. Então, assim, muita calma nesse momento, mas muita calma mesmo, tá? Eu quero uma atenção aqui, porque aí você acha que você é pronto, já está resolvido, você está no caminho. E vamos dizer assim, tá? Lembra que eu falei que você vai investir o seu tempo e não acabou o seu investimento de tempo ainda. Por quê? Porque a hora que você delega, tá? Você vai acompanhar o que está sendo realizado. Não dá para simplesmente você delegar, ficar super feliz e achando que não tem mais problema algum. Não dá. Você precisa acompanhar a sua secretária, que seja com feedbacks pontuais, que você marque horários para que ela mostre para você, que ela te encaminhe para o WhatsApp, que ela te encaminhe para o seu e-mail, para você ver como está sendo a produção disso. É muito importante. Porque o que acontece? Se você começa a deixar de lado, a sua secretária não vai achar que é tão importante assim. Ela vai entender que no começo era importante para você, porque você estava mais assistindo a ela, estava mais acompanhando. Aí ela tem tanta coisa para fazer, ela foi deixando de lado, você não perguntou mais nada, ela também não mexeu. E quando você toma conta, você fala: nossa, mas por que você não está fazendo? Ela fala: ah, doutora, porque teve tanta coisa envolvida, eu estava mais atarefada, tive que fazer X, Y, Z, entendeu? E aí você fala: nossa, mas quanto tempo faz que você não está fazendo? Ah, já vai fazer uns 30 dias, 60 dias. Mas como? E aí você vai ficar irritada com ela. E na verdade, né, a gente combinou que você iria investir o seu tempo. Então, como a gente combinou que você ia investir o seu tempo, esse tempo, ele não foi só para fazer o início dessa planilha. Esse tempo tem que ser gasto também nesses feedbacks,
tá? Para que ela mostre a importância de ter uma frequência, tá? Que ela precisa ter uma frequência nessa fomentação, nessa alimentação desses dados, tá bom? Tá? E aí você vai acompanhar essa atividade pela sua secretária. Tudo bem? Tá? E lembrando, né, que são dados que nunca têm fim. E isso tem que deixar muito claro para ela também. Todo mês vai ter valores, vai ter notas fiscais, vai ter vários dados para serem fomentados todo mês. Então, assim, né, não vai ter nunca uma hora que ela vai olhar para você e dizer, terminei, doutora. Você vai falar, terminou esse mês, né? Vamos começar no mês. Você entendeu? Vamos começar em setembro. Sim, essa fomentação, ela existe. Tá? E quando para? Nunca, a não ser que você fechar seu consultório, tá? Então, isso é super importante de você ter, tá? Então, vamos fazer um enxugamento aqui, né? Um resumo de tudo que a gente conversou até agora, tá? Para que a gente fique na mesma página, que vocês entendam, né? Do que a gente falou aqui nesse bate-papo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo para você, né, dentista, né, meu colega dentista que estão aqui comigo. Primeiro passo, né, a gente precisa, né, passo 1, vamos dizer assim, tomar consciência da situação do nosso consultório, tá? E realmente parar de acreditar que quando você não tem, né, conhecimento da situação do seu consultório, você está deixando dinheiro na mesa, né? E para de deixar esse dinheiro voando, né? E faz o quê? Coloca no seu bolso. E para colocar no seu bolso, vem o passo 2, que é seu controle seja de forma efetiva, tá? E eu já falei, tem várias maneiras de fazer, tá? Desde uma simples planilha, que vai depender de você, tá? Até você investir em softwares. E deixa eu abrir um parênteses. Tem vários softwares. Tem softwares menores, que são para consultórios que não tem muita demanda. Tem softwares maiores, que são softwares para clínica, tá? Tem softwares que estão online, com custo mais barato. Tem softwares que são plataformas, tá? Então, vale a pena, se você quiser, dar uma pesquisada nisso. Tá? Se você quiser investir também nesses softwares, tá? Então, assim, como é que você vai fazer? Tem várias estratégias para você fazer essa fomentação, ok? E a gente está falando aqui. Tá? Outra forma, né? O que você também vai investir? Você vai investir o seu tempo, né? Você vai fazer essa fomentação sozinho, você vai contratar uma pessoa, então você vai investir dinheiro, tá? Para ter essa fomentação, ou você vai fazer uma mesclada de investir tempo e também vai delegar. Parte você vai montar e outra parte você vai delegar para sua secretária, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Outra coisa, né? Você vai aprender, né, a sistematizar a alimentação desses dados, tá? E é sistemático mesmo, né? Criou um hábito, não muda mais. Que seja você sozinho, que seja, né? Não acho que você contratar uma pessoa, tá? Se você também não vai pedir feedback dessa pessoa, perguntar como que estão os dados, vamos sentar, vamos conversar, mostra para mim o que você já fez até hoje. Então, você tem esses feedbacks pontuais, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu entreguei para a pessoa, né? Estou fazendo o mensal dela, acertando direitinho, então ela está fazendo para mim, mas você não tem nem contato com esses dados, tá? Então isso não pode acontecer, tá? Independente de se você delegou ou para sua secretária ou você contratou um gestor para fazer isso para você, esses feedbacks pontuais, né? Eles têm que existir. Ok? Tá? Independente de quem que está sendo feita a alimentação, que seja a sua secretária ou a pessoa contratada, ok? Um passo importante, né, que não adianta, que é outra coisa que eu converso com meus alunos, eu falo, tá, onde estão esses dados, né? Aqueles que estão em tudo quanto é lugar, né, que aí fica muito difícil, aí vai ter que juntar tudo e começar a planilhar, e aqueles que falam, eu tenho todos esses dados, eu falo, tá, e... Aí eu falo, estão lá, eu falo, e como que você vê esses dados? Como que você analisa? Ah, eu não analiso, Valéria. Não sei nem analisar. Então, a gente precisa, né? No passo número 4, é confrontar esses dados, é linkar esses dados. Um benefício de softwares, né? De plataformas de gestão, é que eles já fazem isso automaticamente.
tá? Você clica, eu quero ver quantos pacientes estão inadimplentes, ele faz tum para você e escorre da inadimplência. Você provavelmente você vai dar um comando no Excel para você ver quantos daquelas janelinhas que você abriu estão em branco, que não houve o pagamento desse paciente, tá? Então, entenderam? Isso você precisa saber. Isso eu estou falando um dado. Imagina os outros que você pode cruzar. Então, você precisa estar atento, né? Que é o passo 4, que é super importante, a analisar esses dados, né? E eu brinco que analisar esses dados é como se você marcasse, né, um encontro com o seu consultório, tá? Então, imagina que você vai ter um encontro com o consultório, e isso tem que ser periódico também, não dá para você fazer, né, ao léu, né, faz um mês, depois faz daqui 4 meses, não é isso, né? As suas estratégias todas e as suas ações dependem, né, desses resultados que estão sendo planilhados, para você ver quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que não estão fortes assim, e quais que realmente urgente você precisa mudar, tá? Então, é nesse mapeamento, é nessa análise. Então, vamos lá para o encontro com o seu consultório, imagina a cena, né? Você pega uma xícara de café, pega aí um energético, veja como é que você vai trabalhar, uma água, entendeu? Tá? E senta e vamos lá, né? Vamos lá, consultório, vamos conversar comigo, né? Vamos bater um papo aqui. É justamente isso, tá? Que vai acontecer na hora que você analisar os dados, né? E provavelmente o teu consultório vai falar assim, né? Prazer, né? Eu sou o seu consultório, dá para você me entender aqui no que eu estou te mostrando, né? E é exatamente isso que vai acontecer. E quando você mapeia esses dados, você realmente, né? Eu aprendi com o gestor, né, do meu consultório, que esses dados, eles contam a história do nosso consultório. Então, a pergunta é, né? Que história o seu consultório tem para contar para você? Tá? Quais são as histórias do seu consultório? Então, é justamente isso. Esses dados, eles contam isso, tá? E, com certeza, são benefícios enormes a partir do momento que você toma essa atitude. Você ganha rapidez, tá? Você ganha praticidade, você ganha automaticidade, né? E muito com certeza, um reflexo positivo, muito positivo na melhora do seu faturamento e, com certeza, vai refletir no lucro do seu consultório, tá? Então, entenda isso, né? Ah, e uma outra coisa que eu gosto muito de dizer, né? Porque ceda muito a ansiedade do dentista, sabe? Quando ele tem esse mapa na mão, ele tem esse controle na mão, ele é muito menos ansioso, porque ele sabe o que está dando bom. Ele sabe que não está dando muito bom. Ele sabe que tem algumas variações, ele já espera essas variações, porque ele comparou já. Então, ele sabe, esse mês aqui vai ter uma certa variação. Porque todo mês de setembro muda no meu consultório. Ou então, todo mês de setembro, o meu consultório é melhor. Então, esse ano 2021 não vai ser diferente. Mesmo que seja uma melhora diferente por conta do que a gente está vivendo. Mas ele sempre me apresenta como uma melhora. Então, quando eu tenho isso, a minha ansiedade é um pouquinho mais sedada, né? Eu não tenho tantas dúvidas assim, eu não tenho tantos questionamentos, eu tenho mais segurança, né? E acredite que essa atitude, ela muda toda a sua direção. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Façam e depois me contem se realmente não é um outro nível, é um outro patamar que você leva o seu consultório. Combinado? Tá? Então a gente mapeou, né, andou por todos assim, né, os setores em relação à saúde financeira do consultório, né? Espero que realmente. Boa noite, Keiso. Boa noite, Lucimar, Mizinha que estava aqui. Boa noite, Manuel. Boa noite, Henrique. Aqui, ó, meu gestor que está aqui olhando. Espero que não tenha falado nenhuma besteira, Henrique, né? Gratidão aqui por você estar aqui acompanhando, principalmente que é lucro, faturamento. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa, né? Eu sou um perfil que eu prefiro investir, então eu delego, e o Henrique que é o meu gestor, que me ajuda, né, nessa parte, né, de olhar para essa questão financeira do meu consultório, com certeza agregou muito, né, hoje eu tenho uma outra dinâmica no meu consultório, quando eu deleguei, né, e posso olhar o meu consultório para outros sistemas que a gente conversou no começo da live, né. Hoje eu falei sobre a teoria dos sistemas, o Henrique adora essa teoria dos sistemas.
Hoje a gente conversou um pouquinho mais, né? E cada vez eu trago um pouquinho dessa teoria, desse método que eu faço no meu consultório, que tá super bom. Tá bom? Então, assim, espero realmente que eu possa ter colaborado com o crescimento profissional, crescimento financeiro, que foi justamente, né, o intuito dessa live hoje, né? O foco da live, que foi justamente olhar um pouquinho mais para a questão financeira do seu consultório. Tá bom? E como eu sempre digo, melhorando o quê? 1% aqui, 1% ali, a gente tem, assim, resultados exponenciais, né? E eu vejo isso na prática, no dia a dia do meu consultório. Gratidão por todo mundo que assistiu. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, no mesmo horário. Gratidão por todo mundo ter assistido. Tchau, até mais.